Estamos falando de suspensão. Ora, qual a diferença prática disso, professor? Onde é que isso vai me pegar? Bom, muito simples. Na suspensão, o prazo é restituído para você somente naquilo que faltar para encerrar aquele ato processual. Então, nesse caso, a suspensão devolve para você 2 dias. Se fosse um caso de interrupção, ele vai fazer com que devolva-se para você a totalidade dos dias e não apenas 2 dias. Na suspensão, há uma restituição daquilo que falta. Na interrupção, restitui-se integralmente o prazo para a parte prejudicada. Ok? Muito bem. Terceiro caso, convenção das partes. Também é uma situação que você precisa ter muito cuidado nessa convenção das partes. As partes podem fazer convenção sobre os prazos peremptórios ou dilatórios. Pense rápido aí. Ora, a convenção das partes, as partes podem chegar a um consenso e negociarem, veja, negociarem apenas os prazos dilatórios, prazos peremptórios fora de cogitação. Muito bem. Ora, um exemplo bem simples disso. 10 dias para memoriais. As partes vêm e dizem, excelência, nós queremos 20 dias para os memoriais. A matéria tem perícia, a matéria tem um excesso de testemunha, muitas testemunhas, testemunhas para contraditas e assim por diante. Ora, nesse caso, as partes convencionando, o juiz deferindo, vai, ao invés de 10 dias, nós falamos em 20 dias, apenas naquele caso. Isso é perfeitamente normal, isso é possível. Ou, situações que eu presenciei, a situação era muito simples, o juiz converte os debates em memoriais, e ao invés de 10 dias, as partes dizem, olha, vamos 5 dias para cada um, ou 2 dias apenas, porque a matéria é simples, nós queremos o julgamento dessa lide. Nesse caso também, veja, há uma modificação, há uma diminuição do prazo. Por quê? Porque ele é um prazo dilatório, ele não é um prazo peremptório. O prazo dilatório admite essa prorrogação, admite a modificação. Prazo peremptório não. Muito bem. Exceção, vamos dizer assim, meu amigo, nesse momento, para você compreender, exceção da exceção, só nesses casos aqui é que o peremptório vai ter alteração. Comarca de difícil acesso. Quando você olhar uma reportagem da Amazônia, lá no estado do Amazonas, observar pessoas de barco, as vielas não são ruas normais, são ruas onde passam os igarapés. Então veja a dificuldade de notificar, a dificuldade de intimar uma parte que estiver no lugar daquilo. Veja, neste caso o juiz pode alterar o prazo, prorrogar o prazo peremptório, até mesmo peremptório. Foi questão de um concurso de juiz para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Outro exemplo, quilombolas. Normalmente as comunidades quilombolas são situações de serras, até pela questão histórica, onde eles precisavam estar em lugares estratégicos, lugares distantes. Os quilombolas, muitas vezes, estão em comunidade muito distante, difícil acesso. Nesse caso, o juiz pode prorrogar por até 60 dias. Veja, por até 60 dias. Imagine que alguém propôs essa ação contra um sujeito ribeirinho que está encravado dentro do território amazônico. O prazo, qual é o prazo para contestar? 15 dias, professor, na ação ordinária. Ótimo, nota 10. Bom, nesse caso, pela dificuldade de se intimar aquela parte, de se citar aquela parte, o juiz pode estender esse prazo que é peremptório. Peremptório eu falei para vocês e você está ciente, não modifica, não pode ser modificado. Nesse caso o juiz pode prorrogar esse prazo por 30, por 45, mas não pode ultrapassar de 60 dias. Então veja a importância disso.
Essa questão caiu no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Agora, um lembrete aqui, um OBS para você que está aí. As questões têm se repetido invariavelmente. As questões estão se repetindo. Nós avaliamos, nós temos um compromisso de estar analisando questões por questões, exercícios por exercícios de concurso público, e estamos observando, as questões estão se repetindo a todo momento. Muda-se a palavra, muda-se uma vírgula. Portanto, nós não estamos trazendo isso aqui à toa. Eu tenho certeza que isso vai cair num concurso público. Vai cair num concurso público. Porque já caiu e vai voltar, vai reiterar isso aí. Muito bom. Prazo, a regra não se devolve. Um prazo não se devolve. Passou o prazo? Passou, sinto muito. Você perdeu o prazo. Existe para você não uma penalidade, existe um ônus para você, um prejuízo para você. Correto? Mas o Código de Processo Civil, veja, o Código de Processo Civil coloca algumas situações em que o prazo pode ser devolvido para a parte. Por exemplo, caso fortuito, um tsunami numa determinada região. Acontece um tsunami, destrói-se quase tudo. Se não destruir o processo, Deus abençoe que não destrua o processo. Não destruiu o processo, não destruiu a sede do foro. Ora, caso fortuito, se estava correndo um prazo para a parte, havia publicado a decisão de sentença, a parte tinha interesse de recorrer, a parte sucumbente queria recorrer. Ora, em razão de um tsunami, não tem jeito de você fazer o recurso. Neste caso, o juiz vai superar daquela questão, vai devolver o prazo para a parte. Outro caso comum dentro do fórum, dentro da sede do juízo, promotor de justiça, na condição de fiscal da lei, pega o processo, leva o processo em carga. O escrivão vai e faz a carga. O chefe de secretaria faz a carga para o procurador federal. Ora, não devolveu o processo, publica-se uma determinada decisão, começa-se a correr o prazo para a parte. Ora, nesse caso, não há como negar que a parte ficou impossibilitada de fazer o seu recurso. Não é caso fortuito, não é propriamente dito força maior, mas é uma ação de terceiro. Se é uma ação de terceiro, neste caso, não imputada à pessoa prejudicada, ao prejudicado, não é imputada ao prejudicado, que vai recorrer, que sucumbiu. Neste caso, ele vai ter direito ao devolução daqueles 15 dias para fazer o seu recurso. Agora, aí é macete, isso aí é importante para você guardar, para você ter guardado na sua cabeça, na sua mente. Não basta o bate-boca com o escrivão. Nós temos presenciado aí, advogado fica extremamente estressado com essa situação e bate-boca com o escrivão, esculhamba o escrivão. Isso é perda de tempo. Você precisa ser prático. Peça uma certidão ao escrivão, ao chefe de secretaria. Não vá perder seu tempo discutindo. Meu amigo, senhor escrivão, por favor, faça uma certidão aí para mim, de que os autos está na mão de fulano de tal, que é defensor, que é promotor ou que é terceiro interveniente. Ah, fez. De posse daquilo, peticione ao juiz informando que restou impossibilitada a confecção do recurso em razão de um fato que não pode ser imputado ao procurador nem à sua parte. Acabou, resolveu o problema da maneira prática, da maneira mais lógica para você e para o seu cliente. Muito bem. Prazo do litisconsorte, ou prazo no litisconsórcio. Essa matéria, concurso de juiz federal, concurso de juiz de direito e exame de ordem, isso é requisito de admissibilidade. Veja bem o que eu estou falando para você. Do jeito que o processo tem os seus requisitos de admissibilidade para ser apreciado, agora nós estamos falando da sua vida. Nós estamos falando do seu futuro.
requisito de admissibilidade na sua prova. Entender e saber o que é, como funciona prazo do litisconsórcio, ou prazo do litisconsórcio. Bom, havendo litisconsórcio, que será tratado, é um objeto de uma outra aula nossa, havendo litisconsórcio, nesse caso, meu amigo, cuidado. Por quê? Tem duas situações. Se houver litisconsórcio, duas pessoas ou mais pessoas, dentro no polo passivo ou ativo da ação, e um único procurador, está tranquilo, o prazo é único. O problema é quando há litisconsórcio e o prazo é dobrado em função de diversidade de procuradores. Você tem 3 procuradores, 4 procuradores, 5 procuradores e assim por diante. O código resolve da seguinte forma: se tem 2 procuradores diferentes, evidentemente, 2 procuradores diferentes, nesse caso o prazo é dobrado para qualquer situação que ele for falar. Se ele vai recorrer, o prazo em dobro. Se ele for contestar, prazo dobrado. Se for manifestar sobre uma determinada situação, prazo dobrado. Então elastece, dilata esse prazo. Muito bem. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, RESP 111/225 do Estado do Paraná. Mesmo que a peça recursal venha um único recurso, se tiver 2 procuradores, o processo iniciou com 2 procuradores, nesse caso o prazo é dobrado. Isso chegou ao STJ num recurso especial porque o juiz de direito caneteou a parte, meteu a caneta da parte, inadmitindo o recurso por força de que o recurso era intempestivo. A parte levou isso à matéria, essa matéria ao STJ, e o STJ esposou o entendimento no sentido de que, se o recurso é assinado conjuntamente, ainda que conjuntamente um único recurso por 2 advogados diferentes, o prazo é dobrado. Muito bem. Questão do concurso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Contagem de prazo. Isso aqui na faculdade é ensinado nas primeiras aulas de processo civil. No entanto, tanto o candidato cai, o seu concorrente cai tanto aí, que em função disso está caindo, volta a cair em concurso o tempo todinho, prova de OAB e concurso público. Veja, para você entender. Contagem de prazo. Intimação foi num domingo. Domingo, intimação foi num domingo. E pergunta-se, o prazo começa a fluir a partir de que momento? A partir de que momento esse prazo começa a fluir? Ora, ele deveria começar na segunda-feira esse prazo. Deveria começar na segunda-feira. Mas tem uma regrinha do Código de Processo Civil que diz que exclui-se o primeiro dia e computa-se o último dia, ou o dia final, vamos dizer assim. Correto? Dessa forma, domingo, a intimação, segunda-feira é o primeiro dia, exclui-se o primeiro dia e o prazo começa a fluir na terça-feira. Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Derrubou gente demais por uma questão que você está aqui careca agora, tá fácil, nota 10 para você. Ok.